Então, vamos lá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Não sei que horas é que você vai pegar esta aula aí, tá? Mas eu chamo o professor Fábio Santos, sou professor do curso de redação, do curso Redação na Veia, e a gente vai trabalhar hoje com vocês as lacunas argumentativas. Uma aula bem rapidinha, tá? Uma aula que é complementar a nossa aula de aprofundamento argumentativo. Então, eu trago para vocês aqui essa aula. Tá certo? Bem legal para que vocês possam assistir, tá? E entender um pouquinho, tá bom? Uma aula super importante e que você pode, tá, aprender um pouquinho aí sobre o que eu não posso fazer, tá? Com as lacunas argumentativas, perfeito? Então vamos lá, seguir na aula. Bom, primeira situação é, deixa eu apagar aqui, é exatamente como evitar os principais erros, né, da argumentação e como evitá-los. Tá? Então, nessa aula aí que vamos entender sobre o passo 10, né, o aprofundamento argumentativo, como a gente vai exatamente evitar esses erros de argumentação, tá? Então, vamos lá. Primeira situação, evitar o falso desenvolvimento, tá certo? O que é o falso desenvolvimento? É exatamente quando você repete, tá? Duas vezes a mesma informação dita de forma diferente, tá? Então, existirá uma situação em que seu texto ele vai pedir para que você pede ou evitar, tá? Esse falso desenvolvimento. Mas observa aqui, ó, um falso desenvolvimento. Eu vou ler para vocês o fragmento, olha como é que fica, ó. A maldade humana denunciada por Hannah Arendt se relaciona com a prática da gordofobia e prejudica a dignidade humana das vítimas de forma irreparável, já que esse preconceito afeta os indivíduos que são alvo da infração. Observa, gente, a maldade humana denunciada por Hannah Arendt se relaciona com a prática da gordofobia, olha lá, ó, e prejudica a dignidade humana. Então, observa que aqui a prática de gordofobia, tá, é uma forma de preconceito, tá, sobre as pessoas que estão acima do peso, né, as pessoas obesas, tá? São pessoas que sofrem, né, muito em várias situações de mobilidade, de acesso, tá? Então, tu tens aqui uma, um preconceito, né? Uma certa discriminação. E ele, na sequência, diz que essa prática, ela prejudica, né, a dignidade, tá, humana. Até aí tudo bem. E aí, nesse fragmento, o aluno, ele repete, tá, de uma mesma, o mesmo situação, o mesmo assunto, mas escrito diferente, porque ele fala assim, ó, já que esse preconceito afeta os indivíduos que são alvo da infração, tá? Essa questão do preconceito já está explícita aqui na prática de gordofobia, tá? Não precisava o aluno repetir, tá? A expressão preconceito, tá? Não precisava o aluno repetir também afeta os indivíduos porque a dignidade humana ela é afetada. Os indivíduos são afetados, tá? Por conta deste preconceito. Então, aqui neste fragmento, você tem exatamente, tá, um falso desenvolvimento, a partir do momento que ele esclarece, né, de uma maneira redundante, uma informação que já foi dita. Então, isso é um falso desenvolvimento. A gente costuma chamar isso de enrolar, né? O aluno está enrolando no texto, tá? Então, muito cuidado com isto na sua redação, tá? Porque isso não é uma lacuna. Desculpa, não é um exemplo de lacuna. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Bom,
Também temos, né, olha lá, lacuna argumentativa, tá? Observa lá o seguinte, tá? Tu tens aqui no fragmento, olha, a lacuna ocorre quando você obriga o corretor a completar mentalmente uma informação que você deveria ter deixado claro, tá? Então, nesse aspecto, tu vai observar a seguinte situação. O exemplo com lacuna, tá? É um exemplo clássico de que muitos alunos cometem no texto, olha. Observa aqui, ao ladinho, que ele fala assim: a maldade humana denunciada por Hannah Arendt se relaciona com a prática da gordofobia e prejudica a dignidade humana das vítimas de forma irreparável, já que esse preconceito acarreta o suicídio dos afetados. Perfeito? Esse é um exemplo com lacuna. Por quê? Porque a lacuna que você deixa no fragmento é quando a gente não exemplifica, tá? Quando a gente não dá exemplo de como seria, tá, essa situação ser revogada, tá? Então observas aqui, ó, a maldade humana anunciada por Hannah Arendt se relaciona com a prática da gordofobia e prejudica a dignidade humana das vítimas de forma irreparável. Olha lá, já que afeta a autoestima do indivíduo e causa, né, e casos graves a motivar os afetados, tá? Então, tu tens aqui a baixa autoestima e depressão, tá, como um exemplo, tá, de que a prática da gordofobia prejudica a dignidade humana, tá? Então, este fragmento aqui é um fragmento sem lacuna, e o lado aqui com lacuna, observa que ele não especifica, né, o que o preconceito pode provocar, tá? Então, você vai exatamente no seu texto explicar isso, tá? Exemplifica, tá certo? Para que não fique, né, um exemplo, um fragmento sem exemplo. Isso geralmente ocorre, gente, depois do aprofundamento argumentativo, que foi na aula passada, em que o aluno tem a retomada do repertório, em que ele faz uma autocrítica, ele faz uma reflexão crítica, ele faz uma retomada dos argumentos relacionados ao repertório, e na sequência, tá, vem aí o exemplo das lacunas, tá? Então, são essas duas situações que vocês têm que estarem atentos, tá? Na redação, beleza? Ok? Vamos lá. Depois, nós vamos aqui as palavras que auxiliam nessa justificativa, olha. Já que, na medida em que haja vista, pois esses conectivos, eles são conectivos que fazem essa ligação do repertório, né, para o exemplo lacuna, tá? Para você exemplificar. Então, vocês podem usar um desses, eu trago para vocês. No teu material, tá, que tu vai receber na sala, eu vou te dar para vocês figurar esse material e usar esses conectivos aí, tá bom? Bom, nós temos uma proposta de redação bem específica, tá? Que será trabalhada nessa aula de hoje, em sala de aula, mas está aí uma aula para vocês desenvolverem, que é justamente a importância do uso da tecnologia no combate à criminalidade. Então, eu tenho aqui para vocês, olha, a palavra, sim, tecnologia, como sinônimo de inovação tecnológica, de evolução digital, modernização, tá? Eu poderia usar a minha crítica central, tá? Ou seja, a minha tese, usando as palavras-chave, olha, o uso da tecnologia no combate à criminalidade é tratada com indiferença, né, dentro das camadas sociais. O direito relacionado é a segurança, perfeito? Que fala sobre o combate, né? Vou botar aqui, ó. Importância do uso da tecnologia no combate à criminalidade. Então, a criminalidade é por conta de falta de segurança, tá? Quais são os argumentos possíveis? Olha, a desigualdade, omissão do Estado, os antigos comportamentos. Três argumentos, né, do Demoy, em que pode ser usado dois, tá certo? A desigualdade por conta da falta de tecnologia, acessibilidade, né, a omissão do Estado não combater a criminalidade e os antigos comportamentos têm a ver com a questão da não digo não preocupação, mas em não acreditar muito, né, que a tecnologia seja um instrumento importante, né, no uso do combate a essa questão da criminalidade. Bom,
Temos aqui a introdução à Constituição Cidadã de 88, onde ela garante direito à segurança, né? Mas a gente verifica que essa segurança, infelizmente, com relação à subutilização da tecnologia no combate à criminalidade, ela dificulta, ela impede que os brasileiros usufruam desse direito constitucional, tá? Então, tu pode usar, para começar a redação, né, a introdução nesse repertório aí, tá? Também temos o artigo 6º da Constituição, qualquer um elemento desse aqui pode ser usado, tá? O artigo 6º diz direito, são os direitos universais, né? Educação, saúde, trabalho, segurança, lazer, pode ser usado um desses, né? Em relação aos direitos sociais. Bom, no desenvolvimento um, você tem aí a falha da tecnologia no combate à criminalidade, seu tópico frasal, tá? Evidencia o despreparo do Estado, tá? Na Revolução 4.0, que é a última revolução tecnológica, né? Ela representa o estado mais avançado da tecnologia, né? Da robótica e a nanotecnologia. Então, esses dois elementos tecnológicos, né? A robótica e a nanotecnologia pode, tá? Muito bem ser um auxílio, tá? No combate à tecnologia, tá? O advento da inteligência artificial, falando muito sobre esse tema, tá certo? Ela, a inteligência artificial, ela melhora o preparo do policial, ela confere a celeridade das investigações, ela auxilia na prevenção dos conflitos, os drones para operações, né? Tem a interação da polícia com as mídias digitais, então, tudo isso pode facilitar, tá certo? O combate à tecnologia, porém o Estado mostra-se despreparado, perfeito? Bom, em cima disso você tem o desenvolvimento 2, tá? Que é a involução digital, tá? Dificulta o combate à criminalidade, evolução, ou seja, a não evolução digital, né? E você tem aqui o alerta de Amber, tá? Em 1996, que foi um sequestro, né, de uma menina chamada Amber Hagman, nos Estados Unidos, onde devolveram, né, um aviso através de um som capaz de comunicar o rápido de uma criança. Então, até pouco tempo, 2019, o Brasil não tinha cadastrado, não tinha o cadastro nacional dessas pessoas desaparecidas, né? Então, a gente observa que esse alerta de Amber, ele foi um gatilho, né, para os países desenvolverem, né, alguma, algum aplicativo, né, para que você possa melhorar o combate, tá? Na criminalidade. Então, o auxílio às pessoas desaparecidas, tá? O alerta de Amber ele sugeriu muito, né, para que os países pudessem, tá, ter. O Brasil, infelizmente, né, até 2019 não tinha um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. A partir daí já começamos a ter, entender a importância, né, dos ataques por meios cibernéticos, de como da própria tecnologia combater esses ataques, né? Também tudo isso, né? A questão das câmeras, gente, né? É importante, né? Na prevenção, na recuperação de imagem para capturar o infrator, né? Aqui mesmo para o Paropeba nós tivemos esse problema, né? Recentemente, e as câmeras puderam registrar, né? As pessoas que estavam cometendo o sequestro de tráfico de órgãos. Bom, e para finalizar nossa aula, você tem a sugestão para a proposta de intervenção, tá? O Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação, ela deve mitigar, tá, o despreparo do Estado por meio de projetos estratégicos, né, de políticas públicas, com o objetivo de combater a involução digital e promover uma segurança efetiva, tá? E você tem aí o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelo desenvolvimento científico e o detalhamento do meio, né? Os projetos estratégicos seriam por meio de compra de drones e de softwares avançados, tá? Para combater essa criminalidade, né, social por meio do avanço tecnológico, tá? Então, essa seria a nossa aula de hoje. Então, como ela serve de uma maneira mais rapidinha, né, curta, mas de suma importância para você entender um pouquinho, tá? Sobre a importância de não deixar lacunas após o aprofundamento argumentativo
tá? A importância de você exemplificar, né, um aprofundamento argumentativo e como você deve exemplificar através dos conectivos que estão referências lá no material de vocês, e esse tema para vocês dissertarem, tá? Tema de muita importância, nós estamos falando muito sobre tecnologia no curso, tá? E pode ser um dos eixos temáticos, tá? Da nossa redação, da nossa proposta de redação, quem sabe, né? Então, a gente está criando aí um gabarito, né, de informações e repertórios para que vocês possam exatamente desenvolver o texto, tá bom? Na próxima aula, a gente já vai entrar nas competências com vocês, tá? Falando sobre revisões de C1 para C2, né? Até a competência 5, tá bom, gente? Então, tenham todos aí um bom estudo, tá? Que vocês possam usufruir desse material. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente conversa mais e pode estabelecer. Vou colocar, disponibilizar esse material, slide, no grupo de vocês, e o material impresso eu entregarei na próxima aula, tá bom? Um